Sabem, há certas histórias que, à primeira vista, parecem ser só para crianças, cheias de fantasia e mundos mágicos. Mas se olharmos com um bocadinho mais de atenção, descobrimos que algumas delas guardam segredos bem mais profundos. Elas funcionam quase como espelhos. E quando nos atrevemos a olhar para o reflexo, o que vemos vai muito para além de coelhos de colete e gatos sorridentes. O que vemos somos nós. Vemos as nossas próprias incertezas, os nossos medos e aquela luta constante para encontrar o nosso lugar no mundo que muitas vezes parece não fazer sentido nenhum. E poucas histórias conseguem isto de uma forma tão brilhante como a da Alice. É precisamente essa a história que vamos explorar aqui. Alice no País das Maravilhas, a obra intemporal e, sejamos sinceros, super enigmática de Lewis Carroll. Uma narrativa que continua a desafiar o tempo, a realidade e a própria lógica. E o mais curioso de tudo é como esta história nasceu. Imaginem só, estamos em 1865, num simples passeio de barco. Lewis Carroll, que era um professor de matemática, começa a improvisar uma história só para entreter as filhas de um amigo, as irmãs Liddell. E o que começou quase como uma brincadeira, um conto cheio de disparates, transformou-se num dos livros mais fascinantes de sempre. E a aventura começa com uma queda literal, pela toca de um coelho, que na verdade é uma descida a um universo onde todas as regras que damos como garantidas são pura e simplesmente suspensas. Bem-vindos ao País das Maravilhas. Isto não é só um lugar mágico, é personificação do absurdo. Aqui o tempo não se comporta como devia, as palavras perdem o seu significado e a lógica nem sequer foi convidada para a festa. E isto cria o paradoxo central com que Alice se debate o tempo todo. Pensem nisso. Num sítio onde tudo, absolutamente tudo, pode acontecer, nada parece ter qualquer propósito ou explicação. É uma espécie de liberdade total, mas completamente desprovida de significado. E é exatamente aqui que a verdadeira viagem começa. Esta não é uma exploração de um mundo estranho. É, isso sim, uma busca interna, uma tentativa quase desesperada de nos encontrarmos a nós mesmos no meio do caos. Esta é a pergunta que não alarga, que ecoa a cada passo que ela dá. A Alice pergunta a si própria, pergunta às criaturas bizarras que encontra, mas a resposta está sempre a mudar, sempre a escapar-lhe por entre os dedos. O mais genial é como esta confusão se manifesta fisicamente. A Alice está sempre a crescer e a encolher. E estas transformações não são ao acaso, claro. São uma metáfora poderosíssima para aquela pressão que todos sentimos para nos adaptarmos, para encaixar num mundo cujas regras parecem completamente arbitrárias. E os habitantes deste mundo? São autênticas caricaturas das convenções do nosso mundo dito normal. O coelho branco, com a sua pressa, sem objetivo. A rainha de copas, o símbolo da autoridade sem qualquer lógica. O chapeleiro, preso num tempo que simplesmente parou. No fundo, Alice não está a navegar num conto de fadas, mas sim numa sátira da nossa própria sociedade. Mas a história sugere algo ainda mais profundo. E se este mundo não for um lugar exterior? E se tudo isto for apenas um reflexo do que se passa dentro da própria Alice? Esta ideia, claro, muda tudo. De repente, já não é uma história sobre uma menina perdida num sítio estranho. Passa a ser uma exploração da nossa própria mente. O País das Maravilhas torna-se, então, o palco dos nossos sonhos, o sítio onde as nossas perguntas sem resposta ganham forma. É o reflexo daquela confusão que todos sentimos quando as regras da vida parecem simplesmente não fazer sentido. Isto leva-nos a questionar: para que serve a imaginação? É apenas uma forma de fugir da realidade? Ou será que é, como Carroll parece sugerir, uma ferramenta para ver o mundo com mais profundidade, uma forma de questionar tudo aquilo que tomamos como garantido? E o final é a chave de tudo. A Alice acorda, sim, o sonho termina, mas ela não regressa a mesma. O despertar não anula a viagem, pelo contrário, dá-lhe sentido. A fantasia serviu um propósito, foi o ponto de partida para uma nova consciência, uma nova maneira de ver e questionar o mundo real. E é com esta pergunta que ficamos. Talvez a maior maravilha de todas seja esta, a descoberta de que às vezes é preciso mergulhar de cabeça no absurdo para finalmente encontrar o que é verdadeiramente real.